Fala pessoal, está começando mais um episódio aqui do Legítimo Ruminante, o podcast aí que compartilha informação aqui dos Estados Unidos. A gente tem historicamente compartilhado um pouco mais de informação ligada ao pessoal da academia, a parte fisiológica dos animais, mas a gente tem esse ano tentado explorar um pouco também da parte da indústria do gado de leite aqui nos Estados Unidos e tem um monte de brasileiro aí com muita bagagem para compartilhar. E hoje a gente vai ter o privilégio de entrevistar uma dessas brasileiras, né? Então, a gente vai entrevistar a Virgínia Brandão. Primeiramente, Virgínia, bem-vindo ao podcast Legítimo Ruminante. Muito obrigado de se disponibilizar aí, querer participar. Seja bem-vindo e fica à vontade de compartilhar aí todas as informações que você gostaria, pensando no pessoal que está lá no Brasilzão e às vezes é aluno querendo desenvolver a, a sua vida profissional, né? E também às vezes produtores e técnicos trabalhando já no campo e na lida animal, né? Mas bem-vindo aí, Virgínia. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Canquinho. Obrigada. Bom, então, eu acho que para começar, Virgínia, eu sei que a gente se conheceu lá na Flórida, eu acho que você estava no doutorado já, eu estava no início do doutorado, mas seria interessante talvez compartilhar um pouquinho da sua história desde lá do Brasil, da sua formação acadêmica, o curso que você fez, a universidade, se você já trabalhou com pesquisa lá, como que você foi parar aqui nos Estados Unidos, só para a gente entender um pouquinho quem que é a Virgínia e qual que é a sua formação acadêmica. Tá ótimo, Aquiles. Primeiro, obrigada, né? Obrigada por me convidar. Estou super satisfeita e feliz de estar aqui. Eu não tenho tanto tempo que eu era aluna e eu me beneficiei muito de... bom, na época não era podcast, né? Não existia isso ainda. Estou aqui já demonstrando a minha idade, mas enfim. Mas beneficiei muito de oportunidades de pessoas que estavam ali dividindo, né? Falando um pouquinho sobre o que elas faziam. Então, prazer é meu. Bom demais. Bom, eu sou zootecnista. Todos os meus degrees em zootecnia, meus diplomas em zootecnia, então eu fiz graduação em Viçosa, mestrado em Viçosa, e aí o doutorado eu comecei na UNR, na verdade, que é em Nevada, e eu defendi pela Flórida. Fiz metade lá, transferi. Essa é uma história que a gente pode contar em paralelo, mas aí eu terminei na Flórida. E todos os meus... Estou na zootecnia, na nutrição aí desde o primeiro semestre de faculdade. Entrei sem conhecer muito sobre a zootecnia. Eu sou de São Paulo, capital. Então, assim, já começo falando. Não trabalhava com vaca, não nasci em fazenda. Sou bem diferente da maioria das pessoas, assim, que tem essa carreira igual a minha, assim. E para ser sincera, muitas vezes, quando eu participava, eu vi esses painéis, assim, eu até sentia, assim, que, nossa, eu era muito diferente de todo mundo. Achava, será que vai dar alguma vez certo, né? Mas, enfim, se tem alguém aí com background parecido com o meu, eu falo, vai dar, continua aí, se esforça que vai dar. Não, é engraçado que eu vou até compartilhar isso com você, que eu sou do litoral de Santa Catarina e não tem nada de animal de produção, nada de vaca de leite. Tem um que outro cavalo lá perdido, assim, mas é engraçado que pessoas com zero, né, contato com animais, ou às vezes até teve contato por causa de sítio, por causa de parentes, né, que foi o meu caso, mas não necessariamente aquele perfil clássico, né, da zootecnia, da veterinária, do pessoal das agrárias, mas... Exatamente, e eu não sabia isso sobre você. E eu vou te falar assim, aqui quando o pessoal vai fazer a apresentação, né, aí eu falo que eu sou do Brasil, aí eu já coloco uma foto de um gado de corte e tal, aí que todo mundo tem aquela expectativa que eu vim de uma fazenda brasileira de gado de corte ou de soja, aí eu já ponho um cheat, já falo, não, gente, eu vim desse lugar aqui, eu ponho uma foto da Ponte Estaiada de São Paulo, não tem nada a ver. Já para quebrá-la, já o paradigma ali, já o estereótipo já ali, já. Bom demais. E como você comentou ali, você sempre, então, teve interesse na parte de nutrição, mas esse seu interesse era sempre na questão de gado de leite, ou você acabou iniciando no gado de corte e depois migrou para um pouco de leite, ou como que foi, assim, o seu caminhar, né, dentro da nutrição? Foi bem interessante. Eu comecei, bom, como eu não era de fazenda, nem de nada, quando eu entrei na universidade, eu rapidamente percebi que eu teria que fazer muito extra para ter exposição, para explorar várias coisas dentro da zootecnia, para aprender o que é zootecnia mesmo, né, o que está ali. Então, desde o primeiro semestre, eu comecei a pegar estágio.
E lá em Viçosa, ruminantes, no geral, a nutrição de ruminantes é muito forte, né? Então, era naturalmente onde tinha mais posições de estágio, e não só nutrição, mas pesquisa em nutrição, né? Uhum. Viçosa mudou bastante nos últimos anos, mas na época que eu estava lá, era bem, bem forte, assim, bem focado em pesquisa. E agora já está abrindo mais, já está diversificando, o que é bom também. Então, assim, meus estágios, naturalmente, quando eu comecei a procurar a oportunidade de estágio, todos eram em nutrição. Então, era a maioria gado de corte, e gado de leite em 2008, que foi quando eu comecei a faculdade lá, não estava tão grande quanto é hoje. Hoje em dia, o gado de leite com certeza deve ter mais estágio do que o de corte lá em Viçosa, mas era diferente na época. Então, eu fui migrando em coisas diferentes. Eu fiz análise de alimentos, trabalhei com edênio, com animal em pastejo, o boi de montanha, que é a coisa lá de Viçosa. E aí, eventualmente, eu entrei na forragicultura, que o foco na forragicultura lá era bem focado em gado de corte, mas, assim, na forragicultura a gente está mais focado na planta do que no animal, e fiquei. E aí, quando eu fiquei na forragem, aí fiz IC, né, iniciação científica, alguns anos, e eventualmente fiz um pré-projeto de mestrado, que virou depois, a gente evoluiu, aumentou ele, e ele virou meu projeto de mestrado. Quando eu estava na graduação, né, aí depois ele virou eventualmente meu projeto de mestrado. Então, assim, quando eu estava no Brasil, meu foco era nutrição, forragem, mas muito focado mais por gado de corte mesmo, eu tinha muita pouca exposição no leite. E aí, quando eu comecei a fazer mestrado, eu comecei a trabalhar num grupo de consultoria de gado de leite que tinha lá, tipo uma pequena empresa que a gente incubou numa incubadora de empresas que tinha lá, de consultoria. E eu comecei a dar consultoria nas fazendas. Inicialmente, a minha ideia era pegar a parte de pasto, que lá pasto é a parte mais importante mesmo, e também pegar uma experiência de leite e tal, enfim. E aí eu descobri o mundo do leite, assim, né, que o mundo do leite é incrível, assim, tipo, ele é muito, assim, muito cheio de tecnologia, as coisas movem muito rápido. Não que o corte não seja, mas, assim, sei lá, meu coração curtiu mesmo, assim, a indústria, sabe? A indústria é uma indústria muito, muito grudada, muito conectada e muito, assim, antenada e ávida por tecnologia, por coisas e tal. E aí eu falei, cara, incrível, bora. Então, tô achando meu lugar, né, assim, naquela fase ainda de exploração. E eu queria ir para a indústria. Eu gostava muito de pesquisa, já tinha algum tempo que eu estava, desde esses estágios da graduação, que eu estava trabalhando com pesquisa, achei isso incrível, especialmente essas ideias, assim, de ter milhões de perguntas e os projetos, a gente responder umas perguntas, mas criar mais perguntas e estar tá sempre nessa coisa de criar perguntas e respostas, assim. Mas eu não me identificava na academia. E aí, assim, especialmente Viçosa, que era muito acadêmica na hora, na época eu ficava assim, cara, acho que aqui em Viçosa vai ser difícil eu explorar outras coisas. Na época eu não sabia exatamente o que eram essas outras coisas. Então, o que eu pensava? Tem que ter outra coisa que uma pessoa que queira fazer pesquisa que não seja na academia. Tem que ter outro mundo, né? E aí eu descobri que o nome era a indústria. Então, vamos ver o que a indústria tem na parte de pesquisa. E foi quando eu decidi que eu queria fazer pós-graduação fora, porque meu entendimento era que, assim, muitas das coisas são desenvolvidas fora do Brasil. A parte de desenvolvimento mesmo de molécula. E o que acontece muito comumente é que o Brasil traz essas tecnologias, valida elas lá, mas o desenvolvimento não acontece muito lá. Eu pensei assim, eu acho que Estados Unidos, Europa, imagino que é onde vem essas tecnologias. Então foi da onde tudo começou nessa ideia assim, não, vou sair do país. E aí eu, enfim, decidi aplicar para o Dual Degree, que era o que a UFV tinha na época, me preparando para ter dois diplomas de duas universidades. Seria tipo um programa sanduíche, então. Que daí você faria metade em Viçosa e metade em alguma universidade aqui nos Estados Unidos? Seria... Não, o Dual Degree, o sanduíche, você passa um tempo, você é treinado, né, num laboratório, numa técnica e tal. O Dual Degree, você, na verdade, defende, você tem diploma das duas universidades. Então, lá em Viçosa é Queensland, que eles tinham a parceria. Então, você roda a coisa lá, você publica nos dois, você faz matéria nos dois programas, no Brasil e no outro programa, e você depois é formado com 2 diplomas de doutor. Entendi. Então, é um pouquinho diferente. E aí, como eu estava lá, já mexendo, já tinha planejando milhões de coisas, eu eventualmente fiquei sabendo dessa vaga que o Antônio abriu para trabalhar com ele. E aí eu falo assim, que sorte é você estar preparado quando a oportunidade aparece, né? Tipo, não existe sorte, é só sorte. Então, como eu já estava com esse plano, já estava estudando para TOEFL, já estava estudando para tudo, quando o Antônio abriu essa vaga, eu falei, Antônio, eu tô pronta, se você que, né, tipo, me aceitar. E ele falou, eu preciso de alguém que faça o TOEFL amanhã e passe no TOEFL. Eu falei, bora. E eu passei mesmo, porque eu estava fazendo curso já. Eu já estava preparando. E só para dar um contexto, pessoal, o TOEFL, né, é essa prova de proficiência, né, em inglês, ou seja,
Eu não sei se na sua época exigia ainda o GRE, porque normalmente são duas provas, né? O TOEFL é uma prova de proficiência em inglês, que é um inglês arcaico, né? Uma prova extremamente difícil, mas, enfim, você tem que fazer. E o GRE é uma prova também de inglês, mas metade dela, se não me engano, é matemática, né? Então tinha muita coisa de matemática, que também era uma prova bem difícil. Hoje em dia está caindo, já tem universidade que não pede GRE. Que é bom, né? Porque realmente era algo que barrava muito os alunos e não necessariamente indica que é um aluno bom. Mas no seu caso, então, você tinha feito o TOEFL, a proficiência em inglês, você teve que fazer o GRE também? Tive que fazer os dois. Eu não estava me preparando para o GRE, porque ninguém se prepara para o GRE, vamos ser sinceros. Vai na sorte, né? É. Aí, na época que ele falou assim, bom, ele fez um processo de seleção, né? Imagino que teve mais gente que aplicou com ele. E quando ele falou, você é aprovada, você vem, marca os seus exames. Aí eu baixei o GRE, tem várias cartilinhas online, né? Do próprio empresa que faz ele lá, que dá para baixar. Mas aí você falou, ele é um exame de trigonometria, muita coisa assim de... E um inglês de 1800 e bolinha, que nem os americanos não conseguem responder aquelas perguntas de inglês tosca lá. Mas enfim, tive que fazer os dois. Exato. E aí, então, você juntou ali, né, a comida com a vontade de comer ali. Então, você veio trabalhar com o Antônio Faciola. Na época, ele estava na Universidade de Nevada, né? Exato. E, e como que foi esse processo? Você viu que tinha uma linha de pesquisa que você queria, era uma porta de entrada para vir para os Estados Unidos, talvez trabalhar com algo mais básico, mais de moleque, como você estava falando, que é algo que talvez você tenha bastante interesse. E aí você veio e foi isso que você fez lá? Ou como é que foi o seu programa lá? E eu sei que você mudou para a Flórida, né, no meio do caminho. E como é que foi isso tudo? Foi. Então, o que aconteceu foi o seguinte, aí eu falei assim, eu acho que uma coisa que me ajudou muito, assim, foi ter já planejado muito cedo o que eu queria fazer quando eu crescesse, vamos dizer assim, né? Tipo, qual que é a ideia de carreira que eu tinha na minha cabeça. E, assim, esse negócio de planejar, eu converso muito com os alunos que, tipo, tudo bem mudar o plano. Tudo bem, não tem problema, muda o plano, mas tem um plano. Porque quando você tem um plano, você vai, né, traçando, assim, né, pequenos passos que você quer chegar para atingir esse objetivo, e tudo certo, se no meio do caminho você mudar. Então, como eu já tinha esse plano, quando o Antônio abriu, eu sabia que o Antônio era um cara do leite, né, ele é brasileiro, mas fez tudo em Wisconsin, que é a capital do leite, né, Uhum. ou era a capital do leite, não sei, mas enfim. E eu sabia que eu iria para a área do leite, que era uma área que eu queria, que eu entendia que era essa área bem de tecnologia, bastante ciência, a área que eu queria entrar. E de nutrição, porque querendo ou não, tem muita vaga na nutrição. Tem mais vaga na nutrição do que gente com experiência na nutrição por aí. Então, assim, para mim, ele aliava essas duas coisas, assim. O Antônio tem um sistema que tá ficando cada vez mais conhecido, né? Mas ele estava botando para funcionar chama Dual Flow Continuous Culture, que é um sistema de fermentação in vitro, mas é um sistema de fermentação contínua. Então, diferente da maioria dos sistemas in vitro que são tipo as garrafinhas a Cerboro, né? As garrafinhas que você faz em Cuba por 48 horas, esse é um sistema contínuo, então você mantém ele vivo por alguns dias e tal. E Uhum. aí foi também fascinante para mim, exatamente. Assim, eu queria trabalhar com pesquisa, eu imaginava que esses sistemas eram alguma coisa com bastante aplicação na parte de P&D. Então, para mim, foi combinação de vários fatores, assim. E eu só apliquei para essa vaga com ele. Então, se desse errado, ia dar errado 100%. E aí Foi foi um isso. tiro, mas foi certeiro. Funcionou. Exato. Não, bom demais. E daí, nesse meio tempo, então, e esse foi um sistema que foi bem legal, que eu lembro na época na Flórida, que tava um fuzuê, né? Que vocês estavam instalando o sistema e nessa transição, e teve muitos experimentos que ele fez lá, pelo menos no tempo que eu tava, se não parava. Rodava um experimento, terminava, já começava o próximo, para realmente botar o sistema para trabalhar, né? Ia mudando só o aluno e tal. Exatamente. Às vezes não mudou aluno também, não. Às vezes é o mesmo aluno. E É, aí, desculpa, pode falar. não, e é só para você gostar. Então, daí você estava interessado nisso, que era um sistema novo, e você talvez queria estar a par de coisas novas, justamente porque você gosta da parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, você fez alguns projetos em Nevada, e depois, quando você foi para fora, você continuou? Foi mais a parte de escrever? Foi, aí o que aconteceu? Aí o Antônio estava em Nevada e trouxe a gente tinha um lab grande lá, tinha o quê? Nós éramos 5 grad students, mais uma pancada enfim, era aquela época de vacas gordas que a gente tinha bastante bolsa que vinha do Brasil e tal, né? Infelizmente está um pouquinho
não tá tanto mais. Mudou bastante, né? A gente tinha um lab grande lá, e aí foi uma coisa legal quando eu cheguei para ele lá no dia 1, assim, eu cheguei e falei assim, e o Antônio tinha um negócio que ele, eu não sei se ele ainda tem, então espero que ele não me xingue se eu estiver falando e ele ter mudado, mas ele tinha um negócio que ele chamava de mentor-mentee, tipo assim, como é que fala? Um contrato entre o aluno e o professor sobre expectativas. Então, esse contrato era muito legal porque ele expressava, ok, para você defender o seu doutorado, o seu mestrado comigo, você precisa pelo menos fazer isso. E ele listava as coisas e tal. E eu colocava também, os alunos, né, também colocavam lá o que a gente estava esperando daquele programa. E uma das minhas expectativas era exposição à indústria, né? Então, eu tinha falado para ele, olha, Antônio, o motivo que eu vim para cá, que eu deixei minha família, o meu namorado, que é marido hoje para trás, é que qualquer oportunidade de indústria, qualquer coisa que você vê por aí, por favor, me coloque. E isso também é uma coisa legal de falar, que eu gosto de enfatizar, que, assim, abrir a comunicação com seus orientadores, com seus colegas de trabalho, com a sua banca, seu comitê, né, sua banca de mestrado, doutorado, enfim, porque essas são as pessoas que vão, quando a gente é aluno, te expor ao que tiver por aí. Então, para mim, como eu falei isso para o Antônio, eu era a única pessoa do meu lab que queria a diferente, assim, do meu lab, essa carreira, tudo que aparecia ele me colocava. Então, por exemplo, ele ia trazer alguém, o Antônio sempre trazia gente da indústria para conversar com a gente, tipo, ele levava a gente da Purina, levava acadêmicos também, ele levou o Paul Weimer lá, que foi, nossa, incrível, e aí toda vez que ele trazia gente que tinha a ver com essa visão que eu tinha, ele me colocava para liderar a visita, liderar o lab meeting, fazer toda a comunicação, para me ajudar a crescer um network. Aproximar daquela pessoa também. E entender o que aquela, né, me dá a oportunidade de conversar, entender, porque assim, eu tinha na mente alguma coisa, mas assim, eu não sabia exatamente, né, eu tinha uma visão grande, mas eu não sabia o que significavam as coisas pequenas que tinham dentro daquela coisa grande. Então, quando eu estava ainda lá em Nevada, a Elanco tem um programa de estágio para tanto alunos de graduação quanto alunos de pós-graduação, ou tipo assim, alunos de vet school, que são considerados pós-graduação quase, assim, né? E aí, abriu esse programa e mandaram um e-mail para ele pedindo uma indicação, e como eu era a única aluna que queria essa carreira, ele me indicou. Isso seria tipo aqueles programas de verão, que daí você fica 2, 3 meses. Legal, legal. Exatamente. E foi, assim, incrível, foi um divisor de águas para mim, porque aí, beleza, quando eu fui para lá, e eu fui para matriz de P&D. Então, e a Elanco é super interessante, assim, eles têm um programa bem estruturado, eu sei que a Cargill também tem várias empresas que têm esse programa bem estruturadinho, e metade do meu programa era discovery, assim, vamos dizer assim, descoberta de coisas dentro do P&D. Então, a minha mentora também, excelente, que é minha mentora até hoje, ela também me colocou em muitas oportunidades disso, de conversar com pessoas que faziam coisas que eu não fazia ideia que eram parte do processo. Então, toda a parte de regulatório, a parte de laboratório mesmo, a parte de campo, aplicação, marketing, nossa, todas aquelas moving pieces que eu nem sabia que existiam naquele processo. E eu, como estagiária, estava numa posição muito confortável, porque você pode, né, tipo, fazer todas as perguntas estúpidas, né, tipo, não estúpidas, mas inocentes, vamos dizer. E foi incrível, assim, eu sou muito grata pelo Antônio ter me deixado ficar esses 3 meses fora, porque não é sempre que dá, né? Não, assim, não é mesmo. E isso é muito legal, porque eu lembro, seu programa de pós-graduação é sempre muito corrido, você sempre tem muita coisa para fazer, você tem experimentos, você tem que escrever um artigo, aí você terminou, daí você quer pensar o próximo experimento, e assim, não fica parado, né? O aluno não dorme no ponto. E às vezes a gente esquece, né? E eu acho que isso é uma falha, de dar um passo atrás, beleza, qual que é o meu objetivo, aonde que eu quero chegar e como que eu quero chegar. E é bem a experiência que você teve, de tipo assim, pô, se você sabe que você quer ir para a indústria, vamos tentar botar você em contato com as pessoas da indústria, ou encontrar algum programa de verão como esse da Elanco, então, que acaba abrindo horizontes, né? Que nem você deve ter chegado lá, todas essas portas, toda. E você vendo de camarote, né? Porque você estava ali pegando um pouquinho de cada coisa, provavelmente não entendia muito de cada coisa, mas assim, você via, nossa, nem sabia que existia uma posição nesse sentido ou em outro, né? Não, exatamente, exatamente. E assim, o que aconteceu o processo de seleção, ele é bem antes, foi tipo, quase um ano antes, talvez uns 8 meses antes de eu realmente ir para lá.
Então, me proporcionou o seguinte, alinhar a minha agenda. Então, eu rodei o experimento, então eu planejei para quando eu estivesse lá, eu estivesse fazendo coisas que eu poderia fazer remoto. Então, quando eu estava lá, não é que eu parei meu programa, que a gente sabe que não existe, né? Ficar 3 meses sem mexer. Mas aí eu estava escrevendo e rodando, arrumando dado e escrevendo meu primeiro artigo. Uhum. E o meu compromisso com o Antônio foi, ao final de um ano, com menos de 6 meses que eu finalizar minhas coisas, o meu artigo vai estar submetido. Esse era o como se Um diz? acordo ali com ele. Minha barganha para ele me liberar e tudo mais. E eu Virgínia? O que aconteceu? não faço ideia, não faço ideia, tipo, Engraçado, totalmente cortou. eu tenho duas Virgínias aqui e uma travou, assim. Será que é isso? Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Tudo bem. Eu vou botar. Tá, eu mutei aqui só para mim saber qual que eu vou remove from the meeting. Aí, pronto. Agora acho que você pode tira você do mudo. Aí, pronto. Consegue me ouvir? Pronto. Agora vamos ver como é que nós vamos recuperar essa. Não faço ideia. Eu tava falando no meio, ele, puf, fechou a porta. Eu falei, oxe. Ai, não, eu acho que é importante para a turma. A turma acha que nos Estados Unidos não acontece essas coisas de falha de tecnologia. Total. É, mas eu acho que então você estava falando da questão do seu estágio, que daí você fez o acordo com o Faciola, né? De não, eu vou ter que escrever esse artigo no primeiro ano, e era só barganha para ele te liberar para fazer essa experiência com a indústria. Não sei se você lembra onde você quer continuar dali, ou senão a gente pode talvez colocar outra pergunta. Tá, não, eu acho que a gente tava fazendo a linha de raciocínio. E aí, bom, de 2000, foi 2016, e o Antônio tava ainda na Ionar. E aí ele foi contratado pela Flórida, e aí ele levou o laboratório todo. Ah, lembrei, você estava comentando dos experimentos lá da Flórida. E era isso mesmo, a gente chegou lá, o Dual Flow Fed, que é um terror, eu lembro, assim. Eu lembro bem disso. Mas eu sempre falo, gente, vocês estão reclamando, vocês não estão lá dentro da sala, a gente está lá dentro. Exato. Imagina a gente. Mas, enfim, depois colocamos o exaustor, hoje em dia não fede mais, mas, enfim, é porque precisa de um exaustor muito forte, porque, enfim, é muito gás de fermentação, né? São 2 litros, lá são 8 unidades de 2 litros cada uma, então é muito gás mesmo que é produzido, fede mesmo. Então, assim, a gente rodava bastante experimento lá, e lá na Flórida também foi bem legal, porque a gente rodou bastante experimento para empresas diferentes. Então, também deu bastante ideia de que, assim, dentro da nutrição, a nutrição também ainda é uma área muito grande. Existem várias áreas dentro da nutrição. E aí eu comecei a entender um pouquinho melhor de que, por exemplo, existe a área de nutricionista, existe a área de aditivos nutricionais, né? E tem as áreas no meio do caminho, as empresas que têm serviço dos dois, né? Por exemplo, você pensa numa Purina, Cargill, essas assim, elas oferecem tudo. Elas têm nutricionistas que fazem formulação mesmo de dieta, que fazem todo o serviço de nutricionista, e também fornecem, né, alimento, e as compras, aditivo. Se você quiser, você consegue comprar tudo dela, vamos dizer assim. E as E, empresas que vendem os aditivos separados, né? certo, e que nem como tem essas diferentes funções, né? É um leque muito grande. Quando você foi se expondo, né, com essas diferentes pessoas, pesquisadores, ou com o seu estágio na Elanco, como que você acha que você conseguiu identificar mais ou menos para onde você queria? Você já sabia talvez você já sabia que você queria pesquisa e desenvolvimento e não necessariamente a parte de formulação. Porque, e a minha pergunta, onde que eu estou querendo chegar, é como que você vê que uma pessoa estando no doutorado ainda, no mestrado, que quer trabalhar a campo, o que ela poderia fazer para tentar aproximar um pouco mais? Porque eu sempre gostei muito de nutrição, eu entendi a parte de fisiologia, mas eu tenho certeza que hoje, se você me jogar no campo, você, Aquiles, pega aqui o programa, formula a dieta, eu ia pelear um pouco, entendeu? Então, tem um pouco dessa desconexão ali entre a parte de conhecimento da fisiologia e a parte das diferentes commodities, né, os diferentes alimentos e os softwares, né, de como fazer isso. Eu acho seu comentário muito incrível, porque todo mundo tem esse medo, assim, nossa, se eu for contratado por uma coisa que eu não sou totalmente treinado, ou uma coisa que eu não faço todos os dias.
E a gente tem muito medo mesmo, mas a primeira coisa que eu quero falar é assim, quando você estiver na entrevista, nesse processo, é perguntar quais são as oportunidades de treinamento. 99% das empresas que eu conheço te dão um tempo para treinar e a expectativa, especialmente agora direcionado a quem faz doutorado, assim, mas talvez quase todo mundo, é que a gente seja capaz de trabalhar com qualquer coisa desde que treinamento suficiente seja oferecido, assim. Então, tipo, se você tem a personalidade, as skills para aquela posição, assim, vai, mas, né, pergunta primeiro, claro, seja claro, você não vai falar que você sabe fazer se você não sabe fazer, óbvio. Não tô falando para mentir, só tô falando assim, não tenha tanto medo, assim, de aplicar para vaga se você não consegue checar todas as boxes que tem lá, porque muita coisa é ensinado, né? Então, assim, especialmente assim, PhD, a expectativa é que, olha, ó, vou dar meu exemplo. Eu trabalhei com fermentação ruminal o tempo todo, né? Meu doutorado inteiro e tal. Uhum. Meu primeiro projeto, quando eu trabalhei na Micronutrients, era, tipo assim, era um produto para sistema imune de bezerro. Tipo, não tinha nada a ver com o que eu Nada a fazia. ver. Nada a ver, nada a ver. Eu ainda lembro de falar assim, por que que eles me colocaram? Tipo, por que que eles não me põem num projeto de rumen, sabe? E aí eles falaram, não, a expectativa é que você vai aprender. Me deram, claro, o treinamento, né, as ferramentas para chegar lá. Então, assim, não ter tanto medo. Mas respondendo mais diretamente a sua pergunta, é assim, a minha estratégia, eu não sei se era melhor, era perguntar mesmo, assim, porque você vai lá e você pega o cartão de alguém, você conheceu alguém lá, conheceu a Virgínia, aí tem lá o nome da minha posição. Gente, esses nomes, pelo menos para mim, não significavam nada, nada, nada. Eu li aquilo lá, aí vinha lá, Business Manager, Technical Manager, não sei o que lá. Tipo, para mim, eu não conseguia entender o que aquilo significava no sentido de, não a palavra, mas assim, o que essa pessoa faz. Uhum. Então, assim, não ter medo de fazer a pergunta e falar assim, olha, desculpa se é uma pergunta estúpida, mas você pode me explicar realmente, assim, tipo, o que você faz quando você O acorda? seu dia a dia, né? O que que é uma segunda-feira para você? O que que Exato, você faz? É. exato, porque até a pessoa que tinha no cartãozinho lá escrito nutricionista, que eu falava assim, eu acho que eu sei, não, eu não sabia. Porque nutricionista, a parte de formulação de ração de nutricionista é 1% do que eles fazem. Né? Tá bom, 1% mais. Mas assim, não é só o que eles fazem. Eles fazem tantas outras coisas. Uhum. Então, por exemplo, assim, ser nutricionista de campo para mim foi uma coisa que eu nunca explorei, de fazer nutrição mesmo, porque nutricionista aqui, só para dar um pouquinho de background, a nutrição aqui nos Estados Unidos, ela é mais ou menos 60%, até um pouquinho mais dela, ela é dominada pelos independentes, né, que eles chamam, que são pessoas que são, vamos supor, Virgínia, vou ser nutricionista hoje. Posso ou não ser afiliada a uma empresa, mas eu não estou nas empresas que fornecem, tipo, commodities ou aditivos, ou enfim. Então, eles chamam de independente, que são as pessoas que estão lá sozinhas, que teoricamente vão montar rações para você, não afiliadas a nenhuma empresa Uhum. de aditivo ou nutrição. Os outros 40% está dentro de nutricionistas de fábrica de ração, que ainda existe. Não representa muito, mas ainda existe. E os nutricionistas das empresas de commodity, né? Os Cargill, Purina, Vita Plus, e assim vai. Tem várias empresas que fazem isso. Então, eu nunca explorei esse caminho. Então, nos meus empregos, o que eu fazia muito era trabalhar com os nutricionistas. Essa galera que determinava decidia o que pôr na dieta das vacas. Você trabalhava mais com os independentes ou você trabalhava com de tudo um pouco? Mais com os independentes. Mais com os independentes. Com as outras empresas, depende da empresa. Tem empresa que não fabrica aquele produto específico, aí ela entra em contato com outras empresas e faz parcerias, aí com as outras empresas variava. E aí com a empresa grande, a decisão ela é mais, tipo assim, business, ela é mais de negócio. Com os independentes, ela é muito interessante porque é uma discussão muito de pesquisa. Os independentes aqui são muito, muito ligados em pesquisa. Então, essa era a minha função principal. E acho que eu estou pulando um pouquinho na frente, colocando um pouquinho o cavalo na frente dos bois, Não, mas não, na tá carroça. show de bola, tá, manda bala, fica à vontade. Mas os independentes aqui é muito legal, assim, eu acho que é um pouco diferente do Brasil, acho não, tenho certeza. A minha função como técnica, né, gerente técnica, era essa. Tipo, quando a conversa chegava num ponto em que o nutricionista estava perguntando quantas vacas nesse experimento, por que o delineamento Você tá experimental? no mudo, Virgínia. Não tô, não. Ah, agora voltou. E é isso, e aí os nutricionistas independentes, assim, a minha função era isso, assim, quando quem começava a conversa era o pessoal de venda, no sentido assim, fazer a pessoa ficar interessada, querer conversar sobre aquele produto, etc. Explorar se aquele produto é adequado ou não. E aí, quando a conversa chegava assim, quantas vacas? Por que o delineamento foi esse e não foi outro?
ou vamos conversar sobre essas variáveis, sei lá, de sistema imune que tem aqui, ou essas variáveis de rumen, né, que era bem a minha expertise. Aí eles me traziam para conversa. Aí eu pegava um avião, que eu moro na roça, no meio do nada, chegava lá e ia conversar com eles. Então, assim, é uma conversa bem técnica aqui, a parte de nutrição, que é, assim, era incrível para mim. Eu sempre gostava dessas conversas de nerd, assim, de bem profunda, assim, que é legal você, tipo, entender que o processo de vendas, ele não é só sobre, quais são os benefícios, qual que é o valor. O processo de venda também inclui muita ciência, assim, e isso foi bem Uhum. legal para mim, assim, aprender sobre isso, assim. Não, e eu acho que e acho que agora a gente pode dar o passo, né, que a gente estava falando bastante dentro da universidade, né, eu acho que você poderia talvez então falar a sua função, né, que nem você comentou, né, que você não trabalhou muito na parte de formulação e tal, eram mais cargos técnicos, né, então, quando você, para a gente talvez dar o pulo, né, do gato ali, quando você estava terminando seu doutorado lá na Flórida, e aí você começou a se candidatar para algumas vagas, né? Não sei se você candidatou mais que uma, mas o seu primeiro emprego foi para micronutrientes, que era então uma vaga mais técnica. Então acho que talvez tinha essa expectativa de que você ia trazer uma bagagem, que você ia trazer talvez aquele suporte para a pessoa, não, essa é a decisão certa e está aqui o porquê. E você mostrava o dado e talvez é, vinha o retorno sobre o investimento, por que que fazia sentido usar aquele aditivo ou não, ou aquela estratégia que estava utilizando, né? Então, a gente falou da micronutrientes, você trabalhou para micronutrientes e depois você trabalhou também para Altec, nas duas como suporte técnico, né? Então, acho que vamos tentar focar nessas duas e depois a gente fala um pouco da Elan, porque acho que a posição é um pouco diferente. O que você acha que foi assim o maior desafio, né? Saindo da academia, que nem a gente falou bastante sobre isso, de, tipo, a gente tem esperança que vai ser de um jeito e daí é de outro. Que você acha que foi o mais desafiador e que, na verdade, você se surpreendeu e você conseguiu overcome, né? Não consigo deixar a palavra, mas Superar. superar aquele desafio e, e aí facilitou o seu dia a dia e a sua função? Como que foi isso? Com certeza. O primeiro foi isso que a gente estava conversando um pouquinho antes, assim, quando eu fui para a Micronutrients, ela é a parte de aditivos da Trau Nutrition, que é Uhum, parte do grupo da Nutreco, que é o grupo maior holandês lá. A Trau Nutrition, ela funciona muito parecido, acho que no Brasil a maioria das pessoas conhece, muito parecido com a Cargill, a Tortuga no Brasil e etc. uhum, Aí, a Micronutrients é como se fosse a parte dentro como se fosse a Provine, né? Igual tem a Provine dentro da Cargill, que é a parte de aditivos dentro de uma empresa de complete feed, né, que eles chamam. uhum. Bom, mas quando eu apliquei para essa vaga, depois eu descobri que tinha mais produtos vindo no pipeline. Mas naquela época, ela era uma empresa de mineral, de mineral, micro mineral. E aí, a primeira coisa que foi assim, eu falei, nossa, o que eu sei de micromineral? Tipo, mesmo sendo da nutrição, a realidade é que, nas matérias de nutrição, e eu nunca trabalhei com micromineral, talvez se eu tivesse feito um experimento, eu teria desenvolvido mais, mas eu nunca tinha feito experimento com micromineral. E, né, cobre, zinco, essas coisas, ela é tipo 15 minutos da aula de mineral, né? Vamos combinar, assim, tipo, os macro, a gente até gasta um pouquinho mais de tempo. Cálcio, fósforo, talvez uma aula para todos os macros Exato. mais micro, não sei. Você lembra, você deu umas aulas de cálcio pra gente, metabolismo de cálcio, você sabe, tipo, mineral é É, muito pouco que a gente vê, né? gastava 2 aulas no macro e meia aula em micro, meio correndo e botava vitamina junto ainda. Exato. Então eu lembro assim que eu falei assim, meu Deus, eu mal e mal sei quem são os micro, né? Eu falei, não, beleza, eu sei quem são, tô brincando. Mas assim, disso até passar pro saltar de assim, saber desenvolver pesquisa com micronutriente, né? Que é diferente. Testar uma proteína não é igual testar cobre. Tipo, porque é diferente, né? São envolvidos em processos diferentes, as variáveis que você olha são diferentes e tal. E aí, isso foi a primeira coisa que eu me surpreendi, porque quando eu apliquei para a vaga, e aí eu fui para a entrevista, eu falei: olha, gente, estou feliz, né, de estar aqui e tal, mas eu não tenho experiência com mineral, nem com micronutriente, assim, vou ser bem sincera. E aí eles falaram: não, o que a gente está procurando é a sua expertise no geral, e a gente vai te dar o treinamento que você precisar, técnico específico dentro de mineral. A gente entende que se a gente só quiser recrutar gente que trabalhou com mineral, vai ser pelo país, né? Tipo, tem muito pouco, né? Tem muito pouco. Exato. Então, essa foi a primeira coisa que eu me surpreendi, de falar assim, ok, então eles estão abertos, assim, é uma pessoa que não tem necessariamente aquela coisa
aquela expertise muito específica, assim, e tal, foi uma coisa que eu me surpreendi bastante. A outra coisa foi, assim, a qualidade dos treinamentos. Naquela época que eu fui para a Micro, o Dr. Spears, que é um dos gurus de mineral no país, né, que era aposentado da North Carolina State, Uhum. ele era consultor e ele me pegou uma semana, eu fiquei uma semana junto com ele me dando a matéria da pós-graduação dele. Caramba! Não, foi incrível. Teve aula privada com um dos caras especialistas no assunto. Não, foi incrível. Tive aula de experimentação com mineral, né, com mineral Uhum. micro e tal, né, as variáveis e tal. Então, assim, todo aquele meu medo de falar assim, putz, nunca trabalhei com isso, será que eu dou conta dessa vaga e tal, foi por água abaixo. E isso vem muito de ser vocal, no sentido assim, olha, não tenho experiência, mas eu tenho todas as outras qualidades para essa vaga aqui. Se vocês me derem esse tempo de treinamento, vamos aí. E respondendo essa pergunta, se eu apliquei para mais que uma posição, eu apliquei para umas 500. Tipo, muito. Vários. Tem que tentar, né? Até que uma dá certo. Com certeza. Assim, eu Mas tinha uma ideia, assim, de que tipo de vaga que eu estava aplicando, assim, dentro dessa área de suporte técnico e tal. E fui tentando, assim, coisas diferentes, assim. Tentei várias. E qual foi a sua outra pergunta que eu esqueci? não, e eu queria só fazer um comentário alinhado com isso. É muito interessante, porque eu acho que pessoas envolvidas em cargos técnicos, né? Que nem você era uma consultora técnica. Você não precisa ser especialista naquela área, mas eu acho que eles realmente valorizam a sua capacidade de comunicar e ir atrás da informação. Então, eu vejo hoje na minha função, né? Que nem, pô, eu vim trabalhar para uma empresa que tem foco em vacina, foco em reprodução, foco em antibiótico, muita coisa com bezerro, e eu não trabalhei com nada disso, entendeu? Minha parte era vaga de transição, era aquilo, e o nosso portfólio em vaga de transição é quase nada, entendeu? Só que depois eu comecei a entender que, e até com produtores ou com veterinários no campo, eles não estão preocupados de você ter a resposta imediata. Tipo assim, nossa, aquela pessoa me respondeu em 10 segundos. Eles querem a sua ajuda. Se você demorar 24 horas ou 3 dias, mas você trouxer aquele retorno, né? Então, a gente ainda brinca, né? 50% do trabalho é a interação naquele momento, 50% é você dar o retorno e follow-up, né? O famoso follow-up, que é você ligar para a pessoa e falar assim, ó, eu falei com tal pessoa, liguei para a Virgínia, ela sabe um monte de micronutrientes, então, e tá aqui a resposta que você queria. Exato. Mas eu também me senti muito nisso. E eu acho que, como pessoas jovens, né, iniciando a carreira, a gente fica muito, nossa, perdido, o que que vai acontecer? Só que as pessoas que estão contratando e as pessoas mais velhas dentro da empresa, elas olham para a gente e falam, meu, essa é uma pessoa capaz, que tem uma capacidade intelectual, tem um pensamento crítico, né, que é o que você desenvolve na pós-graduação, e eles acabam guiando, né? Então, que nem você passou o tempo com um cara ali, tipo, pô, ele pegou no one-on-one, né, vem cá, Virginia, é aqui, 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 e você foi capaz de pegar rapidinho aquilo e depois utilizar no seu dia a dia, né? Então, só fazendo um alinhamento de que a minha Não, experiência foi muito parecida com a sua. exato, exato. E assim, às vezes, né, a gente fica muito inseguro, assim, de aplicar até para posições, assim, como aluno, assim, porque você fala assim, eu não tenho experiência. Claro, deixando bem claro que, se eu, que nem no meu caso, que eu fui para mineral, se eu tivesse rodado um monte de coisa mineral, teria sido excelente, teria sido contratado igual. Só tô querendo isso. Você não tô falando desvalorizando a expertise que você desenvolve no seu doutorado, de maneira alguma. É importante, a gente tem que ter uma zona de conforto, uma área Uhum, que claro. você se sente confortável de trabalhar ali, porque eventualmente você vai trabalhar com projetos e empresa, porque a empresa. E um paralelo, desculpa. Uma das coisas que me fez querer ir para a indústria é que eu adoro a ideia de trabalhar com vários tópicos. Sempre Uhum, gostei, sempre tive uma mente com várias tabs abertas, assim. E eu achava que na academia, e o que mudou bastante, que as pessoas focavam mais num tópico e pesquisavam aquele tópico à exaustão, o que é ótimo também. Mas uma questão de personalidade. Então, assim, o que você puder fazer de teste de personalidade, ou de conversa, ou de se entender mesmo, para você pensar assim, quais são as minhas qualidades e como aplicar essas qualidades para perfis diferentes de vagas, ajuda bastante. uhum. Então, só voltando nesse negócio de trabalhar com tópicos e áreas bem diferentes, assim. E isso é um ótimo ponto. Eu acho que e isso é até uma da questão de a gente tá trazendo pessoas diferentes no podcast, porque cada um tem uma perspectiva, cada um tem uma área. E às vezes tem uma área que a gente nem sabia que existia e uma possibilidade lá, e às vezes você se encanta com aquilo, sabe? Eu vou dar o meu exemplo, né, que eu conheço bem, né, vamos dizer assim. Mas eu era 100% pesquisa, eu queria trabalhar na área de pesquisa, eu estava decidido.
E hoje eu trabalho na indústria, sabe? E foi um choque para muitas pessoas, mas eu acho que foi a melhor escolha porque minha esposa falou que eu tô mais feliz. Então, e ela que tem que me aturar, né? Então, É um termômetro bom esse. é, é, E assim, mas existem vários tipos de pesquisa, que também é uma coisa diferente. Então, assim, quando eu fui pro meu primeiro emprego na Micro, meu dia a dia, vamos dizer assim, era dividido em três coisas. E uhum, cada suporte técnico é diferente, cada empresa faz, assim, o job description diferente. Mas o meu era assim, marketing, suporte, vendas e pesquisa. Então, assim, marketing era tipo assim, revisar peças de que o pessoal do marketing construía e ter certeza que elas são técnicas, que elas estão usando. Porque o marketing às vezes vai lá e escreve assim: não, aumenta o leite, 10 pounds. Aí falamos, calma, calma, calma. Deixa eu ver se nossos experimentos falam 10 pounds. Não, nosso experimento fala 1 pound, sei lá, alguma coisa assim. Fazer uhum, essas coisas, evitar, né, acertar por palavras técnicas, fazer essa parte. E foi uma descoberta bem legal, assim, que eu não tinha ideia que o marketing tinha voto e decisão em quase todas as etapas, desde o desenvolvimento de molécula. O pessoal do marketing tem uma voz fortíssima. E eu achava, minha visão de fora, era que o marketing trabalhava só naquela parte final ali de divulgação e tal. E não. Eles fazem acesso de mercado, eles participam, eles têm voto se a molécula ou o projeto vai ser morto, né? Vai ser, né, killer e tal ou não. Então, assim, e foi uma coisa que eu não sabia e que eu acho hoje, sei lá, não tô falando que eu vou mudar de emprego, mas se um dia tivesse coisa, eu acho incrível, assim, eles fazem coisas muito legais, assim, até com pesquisa. e até alinhando com esse comentário, isso foi algo também que me surpreendeu, porque, e assim, de diferentes empresas, né? Mas você pode ter um produto muito bom, mas se a estratégia de marketing não for boa, e a estratégia de marketing não é tipo, tá aqui o produto, vão vender. Não, é desde quando você faz os experimentos, como que você vai fazer os experimentos, como que você vai mostrar aqueles dados. E aí, e eu achava assim, não, porque a pesquisa é o que manda, depois a parte de venda. Mas na verdade, o marketing é que conecta tudo e conta uma história. E às vezes você tem um produto muito ruim, que tem, né? Infelizmente, tem muito produto ruim também, mas o marketing é muito bom e acaba vendendo um monte. E tem o ao contrário, tem produtos não tão bons, que o marketing, produtos muito bons, que o marketing é terrível, e aí acaba não vendendo nada por essa questão. Então, isso foi algo que me surpreendeu muito, o quão importante é o marketing para Uhum. uma empresa, sabe? O setor de marketing como um todo. Exato, eu acho que a gente, pelo menos eu, underestimated, assim, quando eu tava na faculdade, assim, a função do marketing, assim, eu achava que era muito Uhum, mais simplório do que o que é, assim. E até trazer demanda, né? Trazer demandas, assim, do que tem e exato. tal. E a parte de pesquisa. E a parte de pesquisa que eu fazia nessa área de suporte técnico é o que eles chamam de validação, assim, que é produtos que já existem, ou então label expansion, também eles falam, que é tipo assim, esse produto foi criado para, sei lá, aumentar a propionato, mas também tem uma função, sei lá, no fígado, vamos dizer assim, vai de Uhum, conta. Depois de anos no mercado, descobriu que tem uma função no fígado. Aí eu fazia experimento ali, que é esse label expansion, tipo, coisas pós-approval, outras aplicações, ou sei lá, foi desenvolvido para vaca, talvez tenha um efeito em bezerro. Então, esses eram os experimentos que eu trabalhava, que eu achava legal também, mas assim, uhum. ele tem uma certa limitação de criatividade, porque aquela molécula tá ali, né? E aí você pode ver o que você pode fazer com aquela molécula de inovação dentro daquilo ali, assim. Que para mim, tipo, criada e nascida no Brasil, né? Eu não tinha tanta experiência no mercado daqui, me deu uma experiência muito legal de rodar experimento desde Iowa, comecei umas coisas com a Flórida, na Califórnia, experimento com a universidade e com experimento de campo também, que a gente chama, que Uhum. são os field demonstrations, sei lá como é tipo, Demonstração a campo, é experimento prático. exato. Mas com Então, experimento prático com controle, sabe? Então, que a gente conseguia uhum. rodar estatística, não necessariamente publica, mas que você consegue rodar estatística, que você consegue rodar com 5.000 vacas, enfim. É algo não tão controlado, mas pelo menos você consegue fazer uma comparação a nível de campo, né? Uhum. Eu acho que a grande maioria das empresas faz muito isso e porque um dos motivos é porque pesquisa é muito caro também e às vezes que nem você quer fazer com 5.000 vacas, você não tem como você fazer na Universidade da Flórida que tem um rebanho de 400 vacas, entendeu? Vai demorar 12 anos para fazer o experimento. Mas você comentou então da questão do marketing, que eu achei muito legal que você trouxe isso à tona, e também um pouco da parte de pesquisa. E como que era, como o seu cargo era mais técnico, né, consultor técnico, como você se conectava com a parte de vendas também? Como ou isso não entrava muito na sua função? Eu não tinha, nunca tive, tipo assim, meta de venda específica. Eu só Uhum, tinha que dar suporte. Então, era assim,
o pessoal de vendas tá, ou tinha meus sales reps que eu trabalhava, né? As empresas que eu trabalhei, elas eram separadas. Então, aquele sales rep vai trabalhar com a Virgínia, aquele outro vai trabalhar com outra pessoa. Então, era separado por geografia. Então, eu tinha meus sales reps, alguns eram muito independentes, tipo, a galera que tinha mais, os que tinham mais conhecimento de nutrição eram mais independentes, os que tinham menos eram mais. Então, isso aí varia também bastante de quem com o time que você está trabalhando. Então, basicamente, o que eu fazia com eles era muito treinamento. Então, por exemplo, fermentação do rumen, o que acontece no rumen? Por que se alimenta fibra para vaca e para porco? Não tanto, né? Tem um pouco, mas bem menos, enfim. Então, fazer muito treinamento técnico com eles. Vai lançar um produto novo, a gente está trazendo um produto. Esse produto é para vaca de transição. O que é uma vaca de transição? Então, assim, porque o povo de venda aqui nos Estados Unidos, e essa é uma diferença, eu acho, bem grande do Brasil, eles são bem pouco técnicos. Bem pouco técnicos. Tipo, zero. não zero, mas pouco. Na nutrição, pelo menos. Então, assim, a maioria deles tem degrees de business, por exemplo. E nas empresas de nutrição, é um pré-requisito ter uma graduação para trabalhar Não, como representante de vendas? graduação, geralmente sim. Geralmente Ok. sim. A maioria deles tem, tipo, mais. Acho que eu nunca trabalhei com quem não tinha graduação. Mas não necessariamente graduação em nutrição, ou mesmo em animal science. Ou nada, nem, sabe, pre-vet, nada, assim. Porque isso é algo que é bem interessante, né? Na parte de saúde animal, que eu tenho acompanhado diferentes empresas também. Normalmente você precisa ter uma graduação, né? Então, em zootecnia ou qualquer que seja, acho que pode ser até administração ou o que for, mas você tem que ter um diploma, né, de graduação. Um desafio que a gente encontra muito, que a gente vê muito, nem sempre você vê pessoas que têm um histórico de trabalhar com gado de leite. Dependendo da região, o gado de corte é muito forte. E assim, eu gosto muito de gado de corte, eu entendo muito pouco de gado de corte, só que são mundos bem diferentes, né? A gente vê que se você me largar hoje num feedlot, né? Num confinamento de gado de corte, eu nem sei se eu vou conseguir comunicar com os caras, sabe? Porque é uma linguagem diferente, é uma estrutura diferente, enfim. E isso é uma dificuldade que a gente encontra muito, sabe? Então, concordo com o que você falou da parte de eles não são muito técnicos. Tem pessoas muito boas, tem pessoas que, sim, dão um show, mas a grande maioria não. Principalmente eu vejo de não entender a parte do gado de leite, porque às vezes as raízes, né, no gado de corte e é difícil para turma mudar, sabe? A gente encontra esse desafio. Não só isso, eu vejo que, por exemplo, pelo menos no mundo de aditivos e no leite, que aí, de novo, como você falou, o leite e o corte são até a linguagem é muito diferente, as pessoas de vendas são muito contratadas, vendas, são muito contratadas por causa das relações que elas têm. Então, a maioria delas são pessoas daquela região, provavelmente vieram de um background de fazenda, porque aí os pais tinham relações, e são pessoas que entendem o negócio. Então, eles entendem a logística, entendem quem são os distribuidores, entendem quem são os players, entendem quem são. Entende como é que funciona a máquina grande, assim, né? E não necessariamente entendem da vaca, necessariamente. Claro que tem uma ideia geral da agricultura, mas não entende necessariamente da fisiologia da vaca ou da nutrição em mais detalhe, assim, e tal. Enfim, é um approach diferente. Sei lá, se é melhor, se é pior. É bom pra gente, que dá mais emprego pra gente como suporte técnico, porque aí a expectativa deles é a mesma da gente, no sentido assim, de oferecer treinamento para eles dessa parte mais específica quando necessário, nem sempre é necessário. E aí, igual você falou, eu já conheci sales reps que, tipo assim, sabem mais que eu, de longe, que são aquelas pessoas experientes, curiosas, que foram mais a fundo e tal. Eu tô vendo uma tendência de começar a contratar mais gente de mestrado, então aquela pessoa que tá mais técnica e tal. Tô achando que tá mudando um pouquinho, o que é excelente, assim. Eu acho que quanto melhor, melhor, assim, pra gente. Quanto mais, nesse sentido, melhor, assim. Quanto mais Mas, qualificado, né? é, E eu vejo isso porque... E assim, não é fácil, porque que nem a gente tem representante de vendas que trabalha com os dois mundos, entendeu? Com gado de corte e gado de leite. Isso, pô, se exigir que o cara conheça os dois mundos, para mim é fácil falar que eu tô aqui no meu mundinho falando daquilo, da fisiologia aqui da vaca de transição, sendo que o cara tem que pensar de ganho de peso de gado de corte, desafio com pneumonia e coisa assim. Então, eu entendo um pouco e eu espero que assim, se tivesse alguns representantes de vendas que tivessem mestrado, para talvez guiar a turma e facilitar também a comunicação entre o suporte técnico e os outros representantes de vendas, ajudaria também, sabe? com certeza.
Mas é ótimo que tem um monte de oportunidade aí para o pessoal, principalmente que vem do Brasil, que procura um mestrado, um doutorado. Então tem muito campo, principalmente nessa área de consultoria, né? De suporte Exato. E técnico. assim, de maneira alguma eu tô querendo desmerecer. A galera de vendas entende de coisa que eu nunca vou entender. Eles conhecem Uhum. gerações de famílias que estão naquela dairy. Então, assim, porque conhece aquela geração, eles conseguem entrar naquela dairy. Porque tem muita fazenda que, tipo, nem deixa a pessoa entrar se ela não conhecer. Uhum. É um Uhum. negócio muito, sim, de relação. É muito forte esse negócio de relação no leite, especialmente. Imagino que o corte também. Então, assim, eles têm um papel importantíssimo de conseguir levar a gente para pelo menos conseguir falar sobre um negócio que sem eles a gente nem conseguiria. Nem conseguiria. Exato, exatamente. E, bom, então você comentou um pouco da parte de que você trabalhou como consultora, né? Na questão de nutrição. Você trabalhou por volta de 3, 4 anos, né? Foi mais ou menos. Uhum. E aí agora você está iniciando uma nova posição, né? É. Que daí seria com a Elanco. E só de curiosidade, quando você fez o estágio na Elanco, que você ficou 2, 3 meses, você conheceu pessoas do time que você trabalha hoje? Ou... Sim, que incrível, né? É? Sim. Cara, foi assim. Eu tive uma experiência incrível com a Elanco, assim, me identifiquei, e eu acho que esse negócio de cultura de empresa é um negócio muito importante, assim. E assim, vamos ser honestos. Quando eu tava defendendo o doutorado, ainda mais a gente que é estudante internacional, nosso visto vence em 30 dias, a gente tava com aquele desespero. Não dá pra falar assim, ah, eu vou escolher muito e tal. Por mais que a gente fale, não, entrevista a empresa também, tem que ser um bom fit para os dois lados e tal, né? A gente sabe que o desespero é muito forte. E se você quer ficar aqui, seu visto em 30 dias, você tem que estar com ele resolvido. Aí você aplica para o OPT, e se seu OPT tiver tudo certo. Enfim, não sei se você passou por essa. Você deve ter passado por essa desespero também, assim, daquele último mês. É super difícil. Mas assim, se possível, tentar entender, conhecer mais gente, né? Além do grupo que você entrevista, que trabalha para aquela empresa, porque isso diz muito sobre o tipo de personalidade que eles, como se diz, que eles selecionam. Assim. Uhum. Então, quando eu fui para a Elanco, eu achei incrível que bateu muito com a minha personalidade. Assim, eles são muito colaborativos, esse negócio de trabalhar em time era muito forte para eles lá. E eu sou uma pessoa que gosto de gente, embora eu trabalhe remoto. E então eu tive uma empatia, uma coisa muito forte assim com eles e tal, e eu mantive contato com um monte de gente de lá, assim, nesses anos. E aí eu tava assim super aberta para voltar, mas o time nunca bateu. Tipo, quando eu tava, eles me chamaram para voltar no ano seguinte, aí o Antônio já falou: "É, não, né? É muito, né? Não dá, né?" Não força a barra também, né? Mas a barra, né? 2 summer não dá. E tipo, não critico, acho que ele tava certo, enfim. Então, eu fui mantendo e tal, e aí esse foi um outro desafio que eu tive uma mentora que eu continuou sendo minha mentora mesmo depois que eu saí de lá, que me ajudou muito a manter as conexões. Porque todo mundo fala muito assim, ah, você tem que fazer networking. Ah, como é que faz networking, né? Tipo, você não chega e fala, oi, é super assim, esquisito, né? Então, como manter essa conexão? Eu fiz várias coisas que eu acho que foram, que eu me beneficiei, como, por exemplo, aquele grupo, o núcleo maior que eu trabalhei, assim, que era pessoal de nutrição, de leite, na Elanco eu trabalhei com leite e corte. Eu convidava eles para todas as minhas apresentações do EDSA durante os anos do meu Uhum. de doutorado. Então era uma maneira de manter eles por perto, de ter uma desculpinha para falar com eles e tal. E eles irem acompanhando o meu crescimento de estudante, assim, como doutora, futura doutora e tal, assim. Então isso me ajudou bastante. E aí eu mantive essa conversa, né? E depois na indústria, né? Você tá na indústria agora, você tá vendo? A gente cria os nossos bolinhos de amigo ali, e aí a palavra vai spreading, né? Assim. Então eu mantive sim. Então, uma pessoa que tá nesse time de agora comigo, que eu tô no time chama Clinical Development, que é basicamente tudo que não é tudo que não é vacina Uhum. para farm animal. Então, para animais de fazenda, tipo assim, suíno, ave e leite corte. Chá de leite, chá de corte. É, é. E aí, uma delas tá no meu time, e os que não estão no meu time, já tô encontrando com eles lá. Falei, voltei. Enfim, é excelente manter conexão, assim, é uma coisa que eu recomendo, assim, o que puder manter, faz diferença. É, e assim, acho que o seu exemplo é muito bom, né, de o mundo dá volta, né? Você nunca sabe o dia de amanhã. E isso é uma coisa que dentro com alguns colegas foi conhecendo, e como você fala, você vai criando seu nicho, né? As pessoas que você mais interage e tal. E eles falam, cara, você tem que tomar cuidado, que quando você trabalha na indústria, você não sabe o dia de amanhã. Então, entendeu? Às vezes você pode ir para uma indústria, para uma empresa A, depois você pode ir para uma empresa B. Então, é muito importante você trabalhar com respeito, saber as limitações de cada empresa. E quando você encontra uma empresa
que fornece aquilo que você procura, que a gente fala muito de cultura, né? E eu nem sei se no Brasil fala muito disso também, mas eu sei que aqui é um termo que a gente volta e meia escuta e tal, e você achar uma empresa que bate sua cultura e fornece aquilo. E eu sei que, voltando para aquela parte do que você falou de brasileiros, né, se formando aqui, indo para a indústria, para o campo de trabalho, e a gente fica naquela insegurança de tipo, pô, eu tenho que conseguir um emprego, eu tenho que aproveitar isso porque eu tenho limitação de visto, ou eu não quero retornar para o Brasil, e essa é a oportunidade da minha vida, eu tenho que dar o melhor, sabe? E na verdade, é uma oportunidade. Às vezes não bateu o santo, você fica 1 ano, 2 anos na empresa, com certeza você cresce com aquilo, porque você está em constante, né, desenvolvimento pessoal e profissional, e você aprende também o que você gosta e o que você não gosta. E eu vejo que, né, a minha esposa acabou de trocar de emprego, e uma coisa que ela valorizava muito era desenvolvimento pessoal e profissional, de tipo, o que que a empresa me ajuda a desenvolver. E a gente que somos novos, né? A gente tem muito para aprender, a gente tem, assim, infinito as oportunidades. E na empresa que ela estava não tinha tudo isso, e aí ela queria crescer, e aí ela foi para uma empresa que fornece um pouco mais isso, né? Então, o que você falou da cultura e tal, e eu acho que é importante. Eu sei que é fácil para mim falar que hoje eu estou numa posição e eu estou estável, mas para o pessoal que está formando, o pessoal que está querendo chegar em algum lugar, cara, dá tempo ao tempo, que as coisas se encaixam, né? E mantém contato, faz a sua parte devagarzinho, quando você vê, abre a oportunidade que você queria e encaixa que nem uma luva, né? Com certeza. Não, com certeza. É exatamente isso, assim. E todas as experiências são válidas para você aprender, nem que seja o que você não quer, assim, sabe? Nem que seja um processo de exclusão. Para mim, Uhum. assim, lá quando eu estava na graduação, no mestrado, quando eu falei assim, eu não quero ser professora, foi um processo de exclusão. Eu não quero ser professora, o que mais que posso ser? Uhum. E nem que seja para você decidir o que não quer, assim, tá tudo certo, porque aí você abre opções, assim, o que que tem além disso aí por aí, E assim. aí, o que que você aprendeu? Não, eu aprendi que eu não queria aquilo. Pronto, já descartou uma. Tem Exato, 1.000 exato. possibilidades, aquela não é uma. Exato, exato. E assim, Ô, para mim foi Vivi, excelente, assim, essa. Oh, desculpa, mas não, só pode falar. finalizando. Como o suporte técnico para mim foi incrível, porque eu tive uma posição nacional, então eu interagia com gente do Midwest, então Wisconsin, Minnesota, Michigan, aquele meio ali. Interagia com um pouco com o pessoal do Texas, que é bem único, o leite no Texas é bem único, o jeito que Uhum. eles pensam, o jeito que eles conversam, como se diz, o que drive, assim, a decisão deles, assim, o que motiva a decisão. Que motiva. Califórnia, Idaho, Washington, que é onde eu moro, e tudo, eles são mercados todos muito únicos, assim. Então, assim, a posição de suporte técnico, eu acho ela incrível para a gente começar, assim, saindo da escola, porque te expõe a tanta coisa. Então, Uhum. igual eu que eu estava nesses três atribuições, né, que é vendas, marketing e pesquisa, me deu um pouquinho de experiência em cada um desses aí, e aí eu, tendo essas três experiências, eu falei, legal, eu quero me aprofundar na pesquisa. Mas poderia ter sido marketing, poderia ter sido vendas. Uhum. Vendas também, tem vendas técnicas, vaga só de vendas técnicas, que inclusive ganha super bem. Provavelmente o dobro do que eu ganho. Mas assim, Mas tem esse é isso. outro problema, né? Isso é outra conversa. Mas te dá exposição a vários tópicos, a vários estados, a várias pessoas, e a partir daí, se você falar assim, não, eu gosto disso, quero ficar aqui, excelente. Ou não, quero me especializar nesse pedaço daqui, assim. Então, Uhum. eu acho assim, na nutrição, os cargos técnicos é o que, de longe, é o que tem mais vaga, e eu acho que é o que oferece muita oportunidade de crescimento, assim. E até porque quando você está dentro da empresa, aí você vai abrindo portas e aí você vai se identificando com outras coisas que tem muita transferência, né? Eu vejo no nosso time de serviço técnico, tem várias pessoas que hoje estão mais na parte de pesquisa, de liderança, de estratégia, ou a gente chama de leadership, né? De liderança, Uhum, lá em cima, e as pessoas começaram como serviço técnico. Então você tem contato direto com o produtor, né? E com nutricionistas ou com veterinários no campo e aquilo vai criando uma visão geral, e isso te ajuda que quando você, se você quiser, né, subir para essas cargos de mais liderança ou posições mais de planejamento, você entende também um pouco do que está acontecendo lá no campo, né? exato. E eu vou te Então, falar, um dos motivos pelos quais eu fui contratada para essa vaga de pesquisa que eu estou agora, foi por causa da minha expertise no campo. Eles falaram assim, olha, a gente está precisando de uma pessoa, de gente que está
né? Estava agora ligada com o campo, entendendo as demandas do campo, entendendo as motivações de decisão, tipo de produto, enfim, Uhum. que estão vindo, que tá precisando. E às vezes no P&D acontece muito da galera ficar muito na caixinha do P&D, né? Muito isolado. E isso é uma crítica que muitas empresas, muitos times têm. Assim, você conversa com Uhum. qualquer empresa de P&D, o pessoal fala, tô meio desconectado do campo. Então, às vezes, para mim, um dos motivos que eles me trouxeram foi, não, a gente está precisando de alguém para trazer um pouquinho dessa conexão, assim. Fazer essa conexão, ó. Né? Eu concordo também, eu vejo muito isso de, às vezes falta aquele pedaço no meio, aquela pessoa que conecta os dois pontos e ajuda os dois lados também, né, para entender a necessidade do campo e também se aquela pesquisa é a realidade, né, porque às vezes faz um projeto que não é bem assim que as coisas funcionam lá no dia a dia. Exato. Mas beleza, Virginia, a gente está chegando aí quase uma hora, eu sei que a gente tem umas falhas aí de comunicação, vamos ver como é que eu vou editar isso, mas Boa a sorte. intenção sempre é boa. Eu acho que eu queria só, talvez, pedir a sua sugestão ou o seu conselho, olhando assim para trás, né? Se você olhar 10 anos atrás, ou talvez nem tanto, né? 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando você estava no processo de se profissionalizar, qual que seria um conselho que você poderia dar para você mesmo, ou talvez para as pessoas que estão ouvindo, para que você acredita que te ajudaria, né? Que você fez vários comentários nesse sentido de coisas que você fez que funcionou, né? E que o Antônio Faciola facilitou também, que isso foi bem legal. Mas o que você talvez comunicaria com você mesmo naquela época sobre o mundo que hoje você sabe que existe e como funciona um pouco? Cara, se for voltar bastante atrás, é assim: estuda inglês, estuda inglês, estuda inglês, estuda inglês. Tipo, sei lá, os 4 primeiros tópicos, provavelmente. Né, que a gente está conversando com o pessoal que está no Brasil. Mesmo se você planeja ficar no Brasil e não sair nunca do Brasil, não tem problema nenhum. Falar inglês, falar espanhol, falar outra língua vai sempre te colocar muito à frente de todo mundo. Porque te dá acesso a artigos científicos, te dá acesso a comunicar com outras pessoas, te dá acesso abre um mundo de oportunidades para você quando você fala outra língua, especialmente inglês, né? Porque o mundo científico é inglês mesmo, a Exato. língua usada. Então, com certeza, inglês, fala inglês, foca no inglês. E não ter medo de fazer pergunta e pedir ajuda. Eu acho assim, eu demorei um pouco para começar a pedir ajuda, e eu fui muito sortuda de ter muita ajuda, ter encontrado pessoas no meu caminho que estavam dispostas a me ajudar a crescer mesmo, assim, sabe? A alcançar os meus sonhos, assim, e tal. E eu lembro quando eu entrevistei com o Antônio, ele perguntou assim, por que você quer vir? Eu falei, é o meu sonho. E aí ele falou, até hoje ele fala que isso tocou o coração dele. E era verdade, era honesto É, aquilo, assim. Mas, assim, não ter medo de pedir ajuda e verbalizar os seus planos, tá? Pode chamar de sonho, plano, seja o que for. Faça eles, conversa com as pessoas que estão ao seu lado. Tem muita gente ao nosso redor que pode nos ajudar, mas eles não podem adivinhar o que você precisa. Então, assim, ninguém adivinha. Então, seus professores, mesmo se está na graduação, tem vários professores que são abertos a ajudar, a conversar e tal. Os seus orientadores, os co-orientadores, a banca, enfim. Vai ter gente que vai falar, não tem nada que eu possa fazer? Vai. Você vai receber muito? Não, vai. Mas o sim que você receber vai ser muito representativo, entendeu? Então, assim, get over, né, os nãos, que a gente recebe muitos nãos, mas aproveitar dos sims, porque vem muitos sims também. ó, a cachorra deu um sinal ali que ela Eu quer ir lá vi, fora fazer xixi. eu Tá na vi. hora de Tá terminar. na hora, ó, bora. Não, mas excelente os comentários que você fez e é bem isso mesmo. O inglês querendo ou não é a língua-chave, né? A gente não sabe se, sei lá, mandarim vai ser daqui 20 anos, mas hoje é o inglês. E uma coisa que aconteceu dentro da empresa que eu trabalho foi que eles fizeram lá uma dinâmica de grupo. E isso foi uma mulher que me contou, né? Que daí era só as mulheres e tal. Mas enfim, né, não é esse o ponto. Mas eles tinham que fazer uma atividade lá e tal. E aí tinha pessoas de vários níveis, né? Então tinha desde pessoas de suporte técnico, veterinários, e tinha pessoas da liderança. Então tinha a mulher lá que ela era, tô tentando traduzir a posição dela, mas ela é a vice-presidente da parte de saúde animal de pequenos animais. E aí, no meio da dinâmica, ela foi a primeira a levantar a mão e falar assim, cara, eu não sei fazer isso, eu preciso de ajuda. E daí você vê a humildade da pessoa de reconhecer, de tipo, cara, eu tenho ajuda. E as pessoas foram lá e ajudaram ela. Então ninguém julgou ela por, nossa, ela teria que saber.
talvez tinha essa expectativa ou o que for, mas ela falou assim, não, eu não tenho problema em dizer, não, eu preciso de ajuda, eu quero saber a opinião da Virgínia, eu quero saber a opinião de tal pessoa, para mim formar minha própria opinião e o meu próprio pensamento. Então, muito legal, Virgínia, você teve vários pontos legais. Queria eu ter escutado algo assim há uns 6 anos atrás, que acho que ia abrir bastante a minha cabeça, que eu estava muito focado na pesquisa, e eu acho que isso foi uma falha de eu não ter me exposto tanto e talvez comunicado com tantas pessoas da indústria, né? Eu acho que toda experiência é válida pra gente. Não tem nada para se arrepender, assim. Mas, assim, eu penso igual você no sentido, assim, gostaria de ter tido... A gente tinha muito menos, né? Porque podcast é um negócio novo e eu acho incrível essas atitudes igual a sua, né? O Pedro também montou muito legal. Uhum. De né, ter essa conversa e, às vezes, inspirar alguém, dividir alguém. E eu acho que, acima de tudo, mostrar que é possível, assim. Eu olhava, quando eu estava, assim, lá na graduação, a galera que estava nessas posições, eu falava assim... Cara, certeza que eles devem ser o melhor aluno da sala, o mais gênio, mais isso, mais aquilo, né? E, tipo, eu nunca fui nenhum dessas alunas. Nunca fui. Não era nem top 5, tipo, na minha sala. Não mesmo. E eu achava que não era possível, porque eu não via ninguém parecida comigo nesse tipo de coisa. Então, eu acho que a coisa mais legal desse tipo de iniciativa é mostrar que é possível, sabe? É possível. Mostrar que é possível. Exato. E querendo ou não, tem uma turma boa que escuta, sabe? Eu não sei exatamente qual que é a demografia, se é produtor, aluno, ou pessoal, a maioria é do Brasil, mas a gente passou mais de 35 mil Olha só. visualizações, consideraria, né? Só no podcast, só através de Spotify e dessas plataformas. Aí tem mais uns 15, 18 mil. A gente não é tão popular no YouTube, mas tudo bem. A gente tá contente com o que tem ali no. Nossa, Mas querendo ou excelente. não, é mais de 50 mil visualizações e é assim, é um bate-papo que às vezes inspira uma pessoa. E assim, só para finalizar, teve 2 casos interessantes do Legítimo que eu presenciei. O primeiro foi uma menina chegou assim, nossa, Kids, eu queria fazer estágio nos Estados Unidos, eu não sabia o que fazer. Aí me falaram do podcast Legítimo Ruminante. Eu fui lá, pessoa por pessoa, e eu mandei e-mail para todas as pessoas. Ai, certinho. E o detalhe, eu conheci ela aqui nos Estados Unidos, ou seja, funcionou o que ela fez, entendeu? Ela foi mandando e-mail e tal, e ela veio e estava fazendo estágio curricular dela aqui. E teve um outro caso que teve um casal que se formou, então teve Aí, ó. é, um homem, não vou entrar nos detalhes, mas teve um homem e uma mulher que se conheceram através do Legítimo, e aí hoje estão noivos, né? Não casaram ainda. É incrível. Aí, Mas já valeu, já se pagou, já. já valeu, né? Mas Exato, show e de eu bola, também, Vir. Oi? aproveitando e deixar assim, pode deixar meu e-mail se você quiser colocar o que eu puder fazer para ajudar, eu estou aberta, nem que seja bater um papo e, enfim, Uhum. me põe à disposição para conversar, às vezes dar uma olhada em currículo, enfim. O negócio do inglês que a gente falou é muito sério, tem mais vaga para professores aqui, você estava na academia, tá cheio de professor aí com bolsa para aluno, com dificuldade de achar os alunos que estão passando na prova de inglês, então... Que você falou, né? A chave, né? Falar inglês para poder também aproveitar a oportunidade aqui, porque às vezes o aluno é super bom, mas ele acaba sendo barrado pela questão da língua, né? Mas, Virgínia, obrigado de coração, foi muito bom a nossa conversa. Tenho certeza que vai ter uma pessoa lá em Minas Gerais ou São Paulo que vai curtir, talvez muito mais que uma pessoa, e que isso sirva de inspiração, que a gente vê hoje que você é uma mulher nova e está se sucedendo, achando seu espaço, e tomara que vá mais longe ainda, né? Já está subindo seus degraus aí. Então, obrigado por separar esse espaço aí. E o pessoal também, se quiser, pode entrar. Acho que você no LinkedIn, você está lá, né, Virgínia Brandão, Uhum, uhum. pode entrar em contato. E também, se você quiser entrar em contato com a gente do podcast, deixar o seu comentário, sua sugestão de tema, ou alguma pessoa que você gostaria que a gente entrevistasse e abordasse algum assunto, pode entrar em contato com a gente lá no Instagram, no @legítimo ruminante. Beleza? Obrigadão, Virgínia. Um bom Tchau, resto de semana para você. Pessoal que está escutando a gente, muito obrigado aí por acompanhar o podcast. Tenha uma boa semana, um bom trabalho, boa aula aí, independente qual carreira que você vai aí seguir. tá certo, Obrigado, Virgínia. obrigada, até mais.